Bom, hoje vamos falar da formação de Portugal, expansão marítima e colonização portuguesa na América. A nossa primeira aula do projeto, a nossa primeira aula do Brasil. Muito bem. Bom, primeiro de tudo, vamos falar da formação do Reino de Portugal. A origem de Portugal. No século XI, o nobre guerreiro Henrique de Borgonha entrou na luta contra os árabes muçulmanos e, como recompensa, recebeu do Reino de Leão e Castela uma grande propriedade, o Condado Portucalense, ou Condado de Portucale, Tanto faz. Bom, tudo iniciou-se, com a dinastia Borgonha, que governou, de 1139 a 1383. Vejamos aqui. Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, continuou a luta contra os árabes muçulmanos e, fortalecido por vitórias seguidas, rompeu com o reino de Leão e Castela em 1139 e proclamou a independência do Condado Portucalense, que passou a se chamar Reino de Portugal. Afonso Henriques sagrou-se rei, o primeiro rei de Portugal, e deu início à dinastia de Borgonha. Os reis dessa dinastia continuaram engajados nas lutas de reconquista e, em 1249, conseguiram incorporar o Algarve na região sul. Completou-se assim o Reino de Portugal. Olha que interessante isso aqui, Passou-se o tempo e chegou o período que conhecemos como o período interregno, que durou de 1383 a 1385. Bom, em 1383 faleceu Dom Fernando I de Portugal, e com isso a dinastia Borgonha foi extinta. Aproveitando-se da morte de Dom Fernando, o rei de Castela tentou usurpar o trono de Portugal. Sabendo disso, a burguesia liderou um movimento popular que colocou João de Avis no poder e, em troca, exigiu apoio para o comércio. Claro. E assim iniciou-se a dinastia Avis, que governou de 1385 a 1580. Vejamos aqui. A dinastia Avis começou quando João de Avis recebeu o título de Dom João I de Portugal. Retribuindo a ajuda que recebeu, os reis da dinastia Avis deram apoio ao comércio e à navegação, principais negócios da burguesia portuguesa na época. E assim iniciou-se a formação do Reino de Portugal. Olha que interessante, Agora vamos falar da expansão ultramarina portuguesa. Bom, não tem como não falar da expansão ultramarina portuguesa, sem citar o pioneirismo português, Ou seja, Portugal foi o primeiro na expansão marítima, Olha que interessante isso aqui. Bom, Portugal foi o pioneiro no expansionismo marítimo. Dentre os fatores que colaboraram com esse feito, destaca-se a existência de um Estado centralizado em 1385, através da famosa Revolução de Avis, que atendia aos interesses da próspera burguesia mercantil, das cidades portuárias de Lisboa e Porto. Assim foi possível estabelecer um centro de referência em pesquisas náuticas, onde se recolhiam astrônomos, geógrafos, cartógrafos e matemáticos, conhecido como Escola de Sagres. Além disso, Portugal é todo banhado pelo Oceano Atlântico, o que influenciou no espírito navegador de seu povo. Olha que incrível isso aqui, O expansionismo português começou com a tomada de Ceuta, no norte da África, em 1415. O Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano, foi contornado por Vasco da Gama, em 1498, quando finalmente chegou-se às Índias. Portugal passa a ter o monopólio das especiarias de 1500 a 1530. Ciente da existência de terras ao ocidente do Atlântico Sul, Portugal mandou a frota de Pedro Álvares Cabral, em 1500, para tomar posse daquilo que viria a ser o Brasil.
Olha que interessante, né? Vejam aí a representação do périplo africano, né? Que nada mais era, né, que a circunnavegação através da costa africana, né? Vejam aí que o Vasco da Gama, né, saiu de Portugal, né, saiu de Lisboa e chegou a Calicut, na Índia, né? Que na época era conhecida como as Índias, né? Olha que interessante isso aqui. Grande Vasco da Gama, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, das navegações espanholas. Também muito importante, né? Bom, os espanhóis somente iniciaram sua expansão marítima após a completa expulsão dos árabes da Península Ibérica, em 1492, e depois da unificação das coroas dos reinos de Castela e Aragão, ainda, né, lá na Idade Média. Coube a Cristóvão Colombo, defensor da tese de que a Terra era redonda, a tarefa de encontrar uma rota marítima que seguisse a direção do Ocidente. O resultado dessa experiência náutica foi a descoberta de um novo continente, logo chamado de América. Porém, Colombo morreu acreditando que tinha chegado às Índias. Daí deriva a denominação índio, dada aos habitantes do continente. Olha que interessante isso aqui, né? A circunnavegação do globo só se concretizaria com a expedição de Fernando de Magalhães, ocorrida a partir de 1519. Nela provou-se definitivamente que a Terra era redonda. Olha que incrível, né? Bom, agora vamos falar do famoso Tratado de Tordesilhas, de 1494. Bom, descobertas as novas terras, logo se iniciaram as disputas entre Portugal e Espanha para legitimar suas posses. Para solucionar o problema, o Papa Alexandre VI mediu o Tratado de Tordesilhas. Nele ficou demarcada uma linha imaginária que passava 370 léguas de Cabo Verde. As terras que ficassem a oeste da linha traçada seriam espanholas, e as que ficassem a leste, portuguesas. Olha que interessante isso aqui, né? Vejam aí, né, a representação do famoso acordo que dividiu o mundo, o Tratado de Tordesilhas, né, de 1494. Vejam aí os domínios de Portugal e da Espanha. Muito bem. Agora vamos falar do descobrimento do Brasil, né? Por que eu coloquei entre aspas? Vejamos aqui, né? Dom Manuel I, o Venturoso, que governou de 1495 a 1521, enviou uma poderosa frota às Índias, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, com a intenção de estabelecer uma feitoria em terras indianas. Porém, antes de chegar a seu destino, fez uma guinada a oeste, no meio do Oceano Atlântico, chegando de Hoje Porto Seguro, na Bahia, em 22 de abril de 1500. Olha que interessante isso aqui, né? Então, né, a partir daí, o Brasil deixa a pré-história para entrar para a história. Por quê? Porque agora, né, passou-se a registrar um documento, né, que é associado, né, como a nossa certidão de nascimento, é a famosa carta, né, de Pero Vaz de Caminha, né, ao rei Dom Manuel I, né, de Portugal, em que ele descrevia, né, como era o país daquela época, né, como era o Brasil daquela época. Olha que interessante isso aqui, né? Vale a pena conferir. Observação. Hoje se sabe, né, que 2 anos antes, o governo português já sabia da existência de terras no hemisfério ocidental. Olha que interessante isso aqui, né? Então, né, aquela história de descobrimento é uma piada, né? Na verdade, foi uma conquista. Vejam aí, né, a representação das viagens de Pedro Álvares Cabral. A viagem de ida, né, de Pedro Álvares Cabral às Índias. Observem, né, que ele desvia da rota traçada, né, e chega a Porto Seguro, na Bahia. Depois, né, segue viagem até Calicut,
nas Índias, né? Atual Índia. Muito bem. Os verdadeiros americanos. Quando os portugueses pisaram em terras brasileiras pela primeira vez, encontraram diversos povos habitando o território, erroneamente chamado de índios pelos europeus. Esses povos vivem em pequenas comunidades tribais seminômades de caçadores e coletores. Não conheciam o comércio e nem a propriedade privada da terra. Por isso, de início, não era de interesse dos portugueses, já que não possuíam um mercado interno formado. Olha que interessante isso aqui, né? Os primeiros contatos entre brancos e índios foram amistosos. Contudo, quando a colonização teve início, os europeus passaram a ver o índio ou como um entrave para o desenvolvimento da colônia ou como mão de obra escrava a ser explorada. Isso gerou muitos conflitos e muitos massacres ocorreram ao longo de toda a história do Brasil. Olha que interessante isso aqui, né? Porém, né, os portugueses tratavam melhor, né, os seus dominados, tratavam melhor os seus conquistados, os seus colonizados, né, melhor dizendo. Se você compara, né, com a colonização de outras potências da época, né, como a Espanha, como a França, como a Inglaterra mesmo, né, a Holanda e por aí vai, de fato, né, eles eram mais humanos, eram mais próximos, né, ao povo dominado. Veja aí, né, a representação de povos americanos que habitavam o Brasil. Basicamente eram três: os tupis, os gis e os guaranis. Olha que interessante, né? Agora vamos falar do período pré-colonial, que durou, né, de 1500 a 1530. Um período curtíssimo, né? Vejamos aqui. O desinteresse de Portugal pelas terras americanas. Bom, como não encontrou um mercado consumidor nem produtor, Portugal perdeu o interesse em ocupar o Brasil efetivamente. Somente a exploração do pau-brasil, que se tornou monopólio real, e de alguns produtos exóticos, como peles, papagaios, etc., né, atraiu a atenção dos portugueses pelo Brasil. A coroa portuguesa contentava-se em enviar algumas expedições guarda-costeiras para proteger o território contra os franceses, que, na época, infestavam o território brasileiro, ocupando-se do contrabando de pau-brasil. Lembrem, né, que os franceses não reconheciam, né, o famoso Tratado de Tordesilhas. Contudo, essa situação começou a mudar quando o comércio com o Oriente passou a sofrer concorrência de outros países e pelos altos custos militares. Isso foi um fato, né? Além disso, havia o risco de Portugal perder o Brasil para países que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, como França, Inglaterra e Holanda. A solução encontrada foi iniciar a colonização do Brasil, fato que ocorreu em 1532, com a vida da missão de Martim Afonso de Souza e a fundação da Vila de São Vicente, né? Hoje, atual São Paulo. Olha que interessante, né? E daí iniciamos no longo período colonial, que durou, né, de 1532 a 1815. Para alguns, 1822. Mas lá na frente vocês vão entender, né, porque eu coloquei 1815. Bom, vamos iniciar, né, com o início da colonização. Claro. A frota portuguesa, comandada por Martim Afonso de Souza, tinha 3 missões fundamentais. Primeira, explorar a região do Rio da Prata a fim de verificar se pertencia à coroa portuguesa, procurar riquezas minerais e estabelecer um núcleo populacional pioneiro na costa brasileira. Olha que interessante, né? Bom, para a colonização ser efetivada de fato, foram necessários alguns elementos para estruturar um núcleo colonial. Povoamento. Seria necessário povoar a terra com indivíduos portugueses. Defesa de território.
para garantir a posse real das terras contra estrangeiros e índios hostis, e a exploração econômica, para garantir a viabilidade da empresa colonial, obtendo-se assim lucros para a coroa portuguesa. Muito bem. O local escolhido por Martim Afonso de Souza foi São Vicente, um ponto do litoral paulista onde a penetração para o interior do território era relativamente fácil. Para viabilizar economicamente o pequeno núcleo colonial, foi escolhida a cultura da cana-de-açúcar. A experiência de sucesso de cultivo nas ilhas do Atlântico, ou seja, Madeira e Açores, e a boa aceitação do açúcar no mercado europeu foram os fatores preponderantes para a escolha desse produto. Muito bem. Vejam aí, né, a representação de detalhe de Terra Brasilis, mapa do Atlas Miller, século XVI. Um mapa bastante antigo, né? E bastante famoso. Muito bem. Agora vamos falar do mecanismo do sistema colonial. A política mercantilista foi a principal responsável pelo funcionamento do sistema colonial. A colônia foi o mais importante instrumento de acumulação de capitais empregado pelos países colonizadores, ou seja, a metrópole. Olha que interessante, né? Além disso, a colônia obtinha-se um bom mercado consumidor dos produtos metropolitanos e um ótimo fornecedor de matérias-primas tropicais e de minerais valiosos. A essa relação comercial entre a metrópole e colônia, na qual a primeira exerce total controle pelo monopólio sobre a segunda, chamamos de Pacto Colonial. Muito bem. Agora veremos o objetivo da política colonial no Brasil. Criar no Brasil um mercado e uma área de produção colonial controladores e submetidos aos interesses da metrópole portuguesa. O objetivo de Portugal era explorar ao máximo as riquezas do Brasil. Olha, interessante, né? Bom, agora vamos falar do regime de monopólio comercial. A exploração econômica do Brasil se deu por meio do monopólio metropolitano exercido pela coroa, que o concedia à burguesia portuguesa. Isso dava muito pouco lucro, pois somente os portugueses podiam fazer o comércio com a colônia. Não muito bom, né? Agora vamos falar da implantação da administração colonial, as capitanias hereditárias. A primeira experiência administrativa no Brasil se deu pela adoção do sistema de capitanias hereditárias. A coroa portuguesa, desejando seguir o modelo empregado nas ilhas do Atlântico, dividiu o Brasil em 15 faixas de terra e doou-as àqueles que tivessem interesse e recursos para efetivar a colonização. Olha que interessante, né? Cada capitania era cedida a um capitão ou donatário. O rei oficializava as funções administrativas. O rei oficializava as funções dos donatários por meio da carta de doação, né, que outorgava o direito de posse, e a foral, que eram os direitos legais do donatário. Olha, interessante. De todas as capitanias, somente São Vicente e Pernambuco conseguiram algum sucesso. As demais fracassaram por vários motivos, como ataque de índios hostis, falta de recursos dos donatários, distância em relação à metrópole e ameaças piratas. Tudo isso, né? Vejam aí, né, a representação das famosas capitanias hereditárias, que foram, né, divididas em 15. Mas nem todos, né, da nobreza portuguesa, ou seja, da baixa nobreza, né, no caso, vieram tomar posse, né, da sua faixa de terra, né, do seu quinhão, né, como era chamado, né, as terras, né, doadas. Olha que interessante, né? Muito bem. Agora vamos falar da criação do Governo Geral do Brasil.
Com o fracasso do sistema de capitanias hereditárias, Portugal resolveu centralizar a administração política, a fim de inibir o poder quase absoluto dos donatários e impor suas ordens do rei. Para isso, ocupou a estratégica capitania Baía de Todos os Santos, atual Bahia, né? E lá montou o Governo Geral do Brasil. Olha que interessante, né? O governador-geral contava com o auxílio de 3 instâncias administrativas. Com o ouvidor-mor, que era o encarregado dos negócios da justiça, o provedor-mor, encarregado das finanças, e o capitão-mor, esse encarregado dos assuntos militares. Olha que interessante, né? Agora vamos falar dos principais governadores. Os governadores gerais, também conhecidos como vice-reis, vieram de Portugal para centralizar o poder para assegurar a unidade política da colônia. Veremos agora seus principais governadores. Tomé de Sousa, que governou de 1549 a 1553. Chegou ao Brasil em 1549 com a incumbência de construir a capital, Salvador, incentivar a construção de novos engenhos, combater os índios hostis e a pirataria, explorar o interior da colônia em busca de riquezas, edificar uma rede de defesa e organizar a cobrança de tributos. Além disso, trouxe uma comitiva de aproximadamente 1000 pessoas, entre elas os primeiros jesuítas. Olha que interessante isso aqui, né? Como bem vocês sabem, né, os jesuítas se intitulavam os soldados de Cristo e tinham, como principal objetivo combater o protestantismo, e trazer mais fiéis para a fé católica, Como? Catequizando. Olha que interessante isso aqui, Então, o combate deles, não era pelas armas, mas sim pela educação. E eles, aproveitando do contexto das grandes navegações, vieram catequizar aqui na América os nativos, ou sejam, os índios. E fizeram isso com grande maestria, com grande sucesso. Bom, vamos falar agora do governo de Duarte da Costa, que governou de 1553 a 1558. Bom, com a saída de Tomé de Sousa, em 1553, assumiu o governo geral do Brasil Duarte da Costa. Seu governo foi considerado medíocre pelos historiadores. Não conseguiu cumprir sua principal missão, expulsar os franceses que tomaram a Baía de Guanabara, em 1555. Péssimo, Agora vamos falar do governo de Mendes Sá, que governou de 1558 a 1572. Bom, governou o Brasil com o apoio dos jesuítas, aumentou a catequização dos índios e também a guerra contra os nativos hostis. Usava o argumento da guerra justa, ou seja, índios que resistissem à colonização poderiam ser mortos ou se tornarem escravos. Mendes Sá conseguiu expulsar os franceses e, na Baía de Guanabara, fundou a cidade do Rio de Janeiro, em 1561. Olha que interessante, Vejam aí a representação de Tomé de Sousa, a representação de Duarte da Costa e de Mendes Sá, que teve um governo de excelência. Muito bem. Agora vamos falar das câmaras municipais. Nas esferas municipais, os responsáveis pela administração do poder local no interior das vilas eram chamados homens bons, esses da aristocracia colonial. Somente grandes proprietários de terra e de escravos estavam entre os eleitores e candidatos aos cargos da Câmara Municipal. Olha que interessante isso aqui, Com o passar dos tempos, o centralismo do governo geral enfrentou o localismo político das câmaras municipais.
E com uma certa razão, né? Por quê? Porque como o governo era centralizado, o poder local, né, não tinha uma certa autonomia. Uma autonomia política, né? Olha que interessante. Bem fácil. Bom, agora vamos falar de economia colonial. Bom, quando falamos em economia colonial, lembramos de quem? Do açúcar, né? Notoriamente. O desenvolvimento da cultura açucareira transformou o Brasil, no século XVI, na maior agroindústria do planeta, chegando ao auge na década de 1610. Olha que interessante isso aqui, né? Já no século XVII. A estrutura de produção obedecia às regras do sistema de plantation, isto é, a utilização de grandes extensões de terra, ou seja, o latifúndio, a produção especializada em um único cultivo, a monocultura, o emprego da mão de obra escrava e o direcionamento da produção para o mercado externo. Uma ótima definição, né? A função do Brasil, né, era produzir e mandar para fora. Produzir e mandar para fora. Produzir e mandar para fora, né? Sempre nesse ciclo, que nada mais era, né, que a sua função como empresa, gerar lucros. Bom, agora vamos falar da pecuária nordestina. Também muito importante, né? Trazido ao Brasil por Tomé de Souza, o gado adaptou-se muito bem em nossas terras. Foi empregado nos engenhos de açúcar para mover moedas de cana, além de fornecer carne e couro. Logo os rebanhos espalharam-se ao longo do Rio São Francisco, provocando a primeira ocupação econômica do sertão nordestino. Olha que interessante, né? Sertão, né, que eu falo aqui, é o interior, né? Bom, agora vamos falar dos holandeses no Brasil. Bom, primeiro de tudo, né, temos que falar da famosa União Ibérica, de 1580 a 1640. Bom, em 1578 morreu o rei de Portugal, Dom Sebastião I de Portugal, na Batalha de Alcacequibí, Marrocos. E o rei lusitano não deixou herdeiros, por ser muito jovem, né? Claro. Assumiu o trono seu tio-avô, o cardeal Henrique, um ancião que governa Portugal até 1580. Nesse período, extinguiu-se a dinastia Avis. Aproveitando a vacância do trono, o rei espanhol, Dom Filipe II, unificou as duas coroas. Esse período, em que Portugal pertenceu à Espanha, ficou conhecido como União Ibérica. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, agora como ficou esclarecido, vamos falar das invasões holandesas. De fato, né? Bom, a Holanda foi a principal financiadora das construções de engenho no Brasil. Em troca, conquistou o rico monopólio da distribuição e do refinamento do açúcar brasileiro. Contudo, a Espanha era sua inimiga, e com a União Ibérica, Filipe II cancelou o privilégio. Essa ação motivou a reação holandesa. Olha que interessante isso aqui, né? Claro, né, que isso tinha um motivo. Bom, basicamente, né, isso ocorreu porque a Holanda, né, se tornou independente do Império dos Habsburgo, né, em 1581, fundando-se, né, uma república já naquela época, né? Olha que interessante isso aqui. E a Espanha tinha raiva da Holanda, né, porque essa casa dinástica, né, a casa dos Habsburgo, era a mesma que governava a Espanha. E quando a Espanha ficou sabendo, né, que a Holanda lucrava bastante no Brasil, né, ela cortou o privilégio, né? Daí, né, agora vocês entenderam o porquê que a Espanha, né, não se dava com a Holanda e vice-versa. Os holandeses não admitiram a perda do monopólio do açúcar brasileiro. Após criar a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, em 1621, logo planejaram uma invasão à Bahia, em 1624, por cerca de um ano, sendo expulsos de fato pelos espanhóis.
Somente em 1630 é que tiveram êxito. Conquistaram a mais rica das capitanias, a de Pernambuco. Olha que interessante isso aqui, né? Nesse período, houve o fortalecimento do Quilombo dos Palmares, uma sociedade alternativa de escravos fugidos que era composta por negros, indígenas e até brancos, geralmente com algum problema na justiça. Seus principais líderes foram Ganga Zumba e Zumbi. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, sobre o maior líder do Quilombo dos Palmares, né? Ou seja, Zumbi, os pesquisadores descobriram, né, que Zumbi tinha escravos. Portanto, né, Zumbi pensava como um homem da época. Então, né, podemos dizer que Zumbi era de fato um herói de contradições. Era isso que ele era, né? Dava de um lado e tomava do outro. Muito bem. Agora vamos falar da resistência ao bloqueio ibérico, de 1630 a 1637. Bom, a esquadra holandesa chegou ao litoral pernambucano em 14 de fevereiro de 1630, com navios, homens e canhões. Matias de Albuquerque, governador de Pernambuco, fugiu para o interior, onde fundou o Arraial do Bom Jesus, local de resistência contra os holandeses. Olha que interessante, né? Com o passar dos anos, a tática estava dando certo. Até um proprietário de terra pernambucano chamado Domingos Fernandes Calabar, que conhecia bem a região, passou a fornecer informações aos holandeses. Com isso, Matias de Albuquerque desistiu de comandar a resistência aos holandeses. Antes disso, em 1635, vai para Porto Calvo, atual Alagoas, e conquista o território que estava sob domínio holandês. Lá conseguiu prender e mandar enforcar Calabar, acusado de traição por ter ajudado os holandeses. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, na verdade mesmo, ele foi garroteado. Daí, depois vocês procuram o que é um garrote, que é um instrumento de execução. Daí vocês vão entender, do que é que eu estou falando. Mas tem por objetivo, lógico, enforcar. Mas o nome certo, eu diria que é garrotear, Muito bem. Vejo aí, a representação de Domingos Fernandes Calabar, que viveu, de 1600 a 1635. Até hoje, uma figura bastante rotulada, traidor para uns e herói para outros. Olha, interessante, Bom, e de fato, agora vamos falar do famoso governo de Maurício de Nassau, que governou de 1637 a 1644. Bom, com a conquista do Nordeste açucareiro efetivada, holandeses e senhores de engenho fizeram as pazes, e assim teve início a administração de Maurício de Nassau, representante no Brasil dos interesses da Companhia das Índias Ocidentais. Seu governo foi marcado pela tolerância religiosa entre protestantes, católicos e judeus. Olha que interessante, Maurício de Nassau moderniza as cidades, promoveu o desenvolvimento da agroindústria açucareira, forneceu crédito aos senhores de engenho e incentivou a cultura, promovendo a vinda de artistas famosos, como Franz Post, que viveu de 1612 a 1680, e Albert Eckalt, que viveu de 1610 a 1666. Alguns historiadores consideram seu governo o mais lúcido de toda a história brasileira. Então, Maurício de Nassau foi o cara. Os problemas apareceram para os holandeses no Nordeste quando, em 1640, ocorreu a restauração monárquica portuguesa, com a dinastia Bragança, a famosa dinastia Bragança, Em 1644, Maurício de Nassau foi demitido por problemas com os dirigentes, e em seu lugar estabeleceu-se o governo autoritário e opressor. Logo estourou uma guerra que ficou conhecida como Insurreição Pernambucana,
que durou de 1645 a 1654. Depois das batalhas de Mutabocas, em 1645, e a de Guararapes, entre 1648 até 1649, o exército luso-brasileiro expulsou definitivamente os holandeses do Brasil. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, na insurreição pernambucana, né, eu destacaria dois grandes heróis. Henrique Dias, um herói negro, né, e Felipe Camarão, um herói indígena, que lutaram bravamente, né, para expulsar os holandeses. Olha que incrível isso aqui, né? E para muitos historiadores, né, inclusive militares, tem historiadores militares, né, acreditam, né, que o exército foi criado, né, em 1648. Olha que incrível isso aqui, né? Grande exército brasileiro. Veja aí, né, a representação do famoso Maurício de Nassau, que viveu, né, de 1604 a 1679. Seu nome completo, né, era João Maurício de Nassau Cigano. Ele ficou conhecido, né, por ter sido um excelente administrador da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, uma curiosidade sobre ele, né, é que ele era alemão, né, e não holandês, né, como muitos pensam. Ele apenas, né, foi contratado pela Companhia Holandesa, né, das Índias Ocidentais. Somente isso, né? E uma outra grande curiosidade, né, é que Maurício de Nassau era amigo pessoal, né, de um grande filósofo da era moderna, o grande René Descartes. Olha que interessante, né? Até porque, né, Maurício de Nassau fazia parte da nobreza, né? Era o Conde de Nassau-Siegen, um conde alemão, né? Para resumir. Muito bem. Agora vamos falar da expansão territorial. Bom, a ocupação do território brasileiro nos 2 primeiros séculos do período colonial se deu basicamente ao longo da costa. Apenas alguns homens habituados às agruras do sertão arriscavam-se a penetrar no interior. Nesse contexto, a União Ibérica foi um importante fator para a expansão territorial, pois a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas perdeu seu significado. De fato, né, isso realmente aconteceu. Bom, agora vamos falar da expansão da pecuária. Com a expansão da cultura canavieira, a pecuária assumiu um papel importante no alargamento da ocupação humana no sertão da Bahia e de Pernambuco. Em busca de boas pastagens, os rebanhos ocuparam o Vale do Rio São Francisco, também conhecido como Rio dos Currais, entre aspas, né? O vaqueiro, geralmente branco ou caboclo, era um homem livre, pois exigia pouca mão de obra no trato do gado, e um escravo não era recomendável para a função. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, agora vamos falar das missões jesuíticas. Os missionários eram jesuítas, que vinham da Europa para difundir a religião católica entre os índios. Organizavam comunidades indígenas, ou seja, as missões, para facilitar a catequese. Era praticada a agricultura de subsistência, mas quando havia excedente, este era comercializado. Apesar da proteção jesuítica, os bandeirantes, muitas vezes, atacavam as missões e capturavam indígenas para escravizá-los. Olha que interessante isso aqui, né? Os bandeirantes, de fato, né, eram espadas de 2 gumes, se é que me entendem, né? Bom, vou explicar melhor. E por fim, vamos falar das bandeiras, né? Bom, no decorrer do século XVII, numerosas expedições partiram da capitania de São Vicente e avançaram pelo sertão do Brasil. Eram as bandeiras. Os bandeirantes partiam de suas povoações com as seguintes intenções: aprisionar índios para escravizá-los e procurar ouro e pedras preciosas. Olha que interessante, né? Com a decadência da cultura da cana-de-açúcar na vila de São Vicente, a população encontrou no Planalto a alternativa à sua sobrevivência.
Em 1154 foi fundada por José de Anchieta a vila de São Paulo de Piratininga. Pouco tempo depois, São Paulo, estrategicamente localizada entre a Serra do Mar e o rio Tietê, tornou-se o reduto principal dos bandeirantes, que na época eram chamados de paulistas. Olha que interessante isso aqui, né? As entradas, como as bandeiras, tinham em regra os mesmos objetivos: explorar a terra, descobrir minérios preciosos e capturar índios para o trabalho escravo. Há, porém, algumas diferenças entre elas, apontadas por alguns historiadores. Enquanto as bandeiras eram expedições particulares promovidas pelos paulistas, as entradas eram, em sua maioria, expedições oficiais custeadas pelo próprio governo colonial. Houve, contudo, bandeiras organizadas oficialmente e entradas por particulares. Ou seja, a toda regra, existem exceções. Outra distinção entre entradas e bandeiras é o fato de as entradas terem se deslocado de dentro dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. As bandeiras ultrapassaram esses limites e estabeleceram ainda nos séculos XVII e XVIII os contornos atuais de nossas fronteiras, com algumas pequenas alterações, claro. Pode-se apontar ainda como uma diferença entre entradas e bandeiras, que estas sempre partiram de um mesmo ponto, São Paulo, ao passo que as entradas partiam de diferentes pontos do litoral brasileiro em direção ao interior. Olha que interessante isso aqui, Enormes contingentes de índios e mestiços, comandados por um reduzido número de brancos, atravessaram o sertão adentro em busca de índios para escravizar. Os bandeirantes tinham preferência pelos índios catequizados pelos jesuítas. Por isso, cada investida contra as missões resultava na captura de milhares de índios, já habituados ao rigor do trabalho disciplinado. Os ataques somente tiveram fim quando o Papa autorizou os jesuítas a armarem os índios para defenderem as missões. Com a decadência do aprisionamento indígena, os bandeirantes voltaram-se para a procura de metais preciosos. E, como vocês sabem, eles realmente acharam esses metais preciosos, na região das Minas, hoje Minas Gerais. Mas isso, é um assunto para uma outra aula. Muito bem. Então foi isso. Hoje falamos da formação de Portugal, expansão marítima e colonização portuguesa na América. Muito obrigado, valeu e falou!